Meus amigos, a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo, um grande abraço. Como de outras vezes, relembramos a todos que estejam nos vendo através de um celular, procurem colocá-lo na horizontal, porque vamos utilizar telas, como vocês mesmos estão vendo. Todas as telas têm condições de serem vistas também em celular, sem precisar de uma lupa, mas ajuda se vocês colocarem na horizontal. Como podem estar vendo, o tema que nós iremos trabalhar nesta oportunidade é Obsessão, uma pandemia invisível. O título está intimamente ligado, é um gancho, na realidade, o título, pelo menos, à pandemia que nós estamos tendo de coronavírus. E é uma contraposição, no sentido de que existem pandemias e epidemias flagelos, que são visíveis. Por exemplo, um terremoto, um maremoto. Mesmo o coronavírus, de alguma forma, é uma pandemia invisível, porque você não vê o vírus, mas ele se propaga, ele se dissemina, ele causa mortes. Diferentemente de um outro flagelo, como um terremoto que fisicamente, visualmente, você identifica claramente que ele ocorreu ou está ocorrendo. Muito bem. Explicado o título, precisamos entender por que dele. Isso é real? É realmente uma pandemia, a obsessão? Muito bem. Se vocês atentarem à parte direita da tela, tem a transcrição de um trecho de uma entrevista. O nome do espírito, intencionalmente eu não coloquei. Se vocês forem observar, está MM. É uma entrevista espiritual feita pelo nosso amigo Humberto de Campos, na década de 60, na qual, no meio da entrevista, em função de uma pergunta que ele faz ao entrevistado, ela, e já adianto, é um espírito de uma mulher, ela dá esta resposta que está na tela de vocês, em que ela diz: creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Um flagelo muito pior que o câncer. Por que ela falou isso? Em que circunstâncias ela falou isso? Alguém poderá identificar pelas iniciais de quem nós estamos falando? É um espírito de uma mulher, não é brasileira, é uma atriz muito famosa no mundo e, em particular, nos Estados Unidos. Na década de 70, esteve envolvida com um presidente americano muito famoso, já que estamos falando de eleições, de presidentes daqui e dali, certo? A nossa amiga, certo? Teve uma carreira estelar dentro das artes, do cinema. Quem será a nossa amiga MM, que diz, e ela não era espírita, que a obsessão é um flagelo muito pior que o câncer? 5 segundos para vocês identificarem. Eu acredito que será muito mais difícil o Corinthians ser campeão nacional do que vocês identificarem quem é MM. MM é a nossa amiga Marilyn Monroe. Exatamente. O nosso amigo Humberto de Campos entrevistou ela e está no livro Estante da Vida, capítulo 1, aconselho que vejam, uma entrevista muito boa, onde uma das perguntas é: como é que você está se sentindo na espiritualidade em função do suicídio que você teve? Ela desencarnou pela ótica dos jornais, dos noticiários, da televisão, fruto de um suicídio. E ela responde com esse trecho, entre outras palavras, dizendo: olha, não foi exatamente
como vocês imaginam, eu estava envolvido num profundo processo obsessivo, que, de certa forma, me encaminhou para um suicídio involuntário, através de uma overdose de medicamentos, que eu imaginava que iria simplesmente dormir na matéria e acordei no plano espiritual. Então, a nossa amiga, Marilyn Monroe, é um exemplo patente, nós vamos ver mais por que disso. Na década de 60, ela já diz, olha, a obsessão é algo muito pior para a sociedade do que um próprio câncer, que nós vemos claramente que atinge todos, em todas as faixas etárias e em todos os países. Agora, nós poderíamos pensar, mas é só a Marilyn que está afirmando isso? Na década de 70, eu estou falando as datas porque para mostrar que esta pandemia obsessiva não é de agora. Ela já ocorre nos tempos, ela no presente instante está num nível muito elevado, e nós vamos ver por quê. Mas o nosso amigo Eurípides Barçanufo, através da mediunidade do Divaldo Franco, ele faz a seguinte afirmativa. A doutrina espírita que estuda as obsessões possui os recursos excepcionais capazes de vencer essa epidemia cruel, que generalizada invade hoje a Terra em todos os seus pontos. Vejam que ele falou isso em 1978, para ser preciso. E ele é absolutamente explícito, mais do que a própria Marilyn, certo? Que a obsessão é uma epidemia cruel. Invisível. Ou complementando pelo nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, e porque, aliás, existem duas razões, aliás, uma das razões básicas, além do gancho do título com a pandemia, com o coronavírus, é que neste ano de 2020, o nosso amigo Manuel Filomeno Miranda faz 50 anos do primeiro livro editado por ele, e de 50 anos para cá, ele nos trouxe mais 17 livros, e todos eles versam sobre obsessão e desobsessão. E o primeiro livro é exatamente Nos Bastidores da Obsessão, que é um livro extraordinário, que aconselho que leiam, porque ele mostra, ele faz uma introdução longa, certo? Sobre todos os aspectos dos bastidores, se a gente pudesse dizer assim, da obsessão. É um livro extraordinário. É um livro tipo um romance, mas é um romance em que você vai aprendendo, muitas vezes sem nem perceber, porque é nos diálogos, nas dores, nos exemplos, no dia a dia que ele vai mostrando de personagens de uma trama obsessiva, os bastidores da obsessão. E ele diz, obsessões e obsediados são as grandes chagas dos dias da atualidade. Por que nós não conseguimos ver isso? Por que a ciência médica não consegue ver isso? Se uma diz que é pior que o câncer, o outro diz que é uma epidemia cruel. E nós dizemos que ela está em crescimento. Por quê? Para a espiritualidade, existem 3 outras epidemias invisíveis que, de certa forma, materializam a epidemia obsessiva. Poderão vocês nos dizer quais são essas outras 3 epidemias? Esses 3 outros flagelos, nas quais a obsessão mostra as suas faces, digamos assim, fisicamente falando? 10 segundos para meditarem.
os 3 outros flagelos, as 3 outras epidemias invisíveis sob a ótica espiritual são o suicídio, a depressão e as drogas. Nós colocamos 3 gráficos, que é impossível de vê-los detalhadamente, mas a ideia aqui é simplesmente mostrar a tendência. Nos 3, seja o suicídio, seja as drogas, seja a depressão, o gráfico mostra claramente que ele está crescente. Cada um dessas epidemias, desses flagelos, estão num processo de crescimento. Eles revelam a face invisível da obsessão. Vamos por partes. Comecemos com o suicídio. Em praticamente todos os casos, para não dizer todos os casos de suicídio, seja os suicídios infantis e juvenis, ou seja, os suicídios na terceira idade, por trás dos processos de suicídio, nós temos graves processos obsessivos, cujo exemplo nós acabamos de dar é a Marilyn Monroe. É aquilo que nós denominamos de obsídio, que é uma palavra inventada por nós, que é o suicídio via obsessão, que será motivo de um estudo em particular, em especial, no futuro. Mas reflete que muitas vezes os suicídios é quase como fosse um homicídio espiritual. A pessoa, o encarnado, ele quase que é encaminhado, passo a passo, para chegar ao suicídio. É um processo obsessivo. Por que é um processo obsessivo? Porque existem espíritos que levam ou procuram levar a pessoa a um suicídio. A questão é simples. Primeiro, o sofrimento do suicídio na espiritualidade é enorme. Sob todos os aspectos, aspectos vibratórios, aspectos espirituais e aspectos kármicos. Não temos tempo para explicar cada um desses ângulos, mas cada um deles fica claramente patente na espiritualidade. Mas independente do caso, do motivo, do modo de qual foi feito o suicídio, qual é o sintoma que todo suicida apresenta na espiritualidade? 5 segundos para pensarem. O sintoma comum em qualquer suicídio, por qualquer motivo que ele tenha sido, é o desapontamento. Ou seja, o suicida percebe que ele fez uma grande burrada. Como diz o nosso amigo Hermínio Miranda, é o maior e enorme engano que a pessoa poderá realizar. Porque ela percebe claramente que a solução que ela imaginava para os seus problemas, que era, na realidade, deixar de pensar, isso é impossível. Por quê? Porque somos imortais. Então, os sofrimentos na espiritualidade têm esses aspectos, digamos assim, morais, mas tem aspectos vibratórios, que é a decorrência da forma do suicídio, tem consequências kármicas para as vidas anteriores. Mas o objetivo do processo obsessivo não é apenas gerar esses sofrimentos. É mais do que isso, nós diríamos. A reencarnação é uma oportunidade única de crescimento. Então, tem certos processos obsessivos de obsessores que não conseguem impedir que o seu inimigo, que o seu devedor de vidas passadas reencarne. E ele sabe que, através do reencarne, há uma grande possibilidade de progresso, de evolução, de adquirir méritos, de se livrar do processo obsessivo. Então, ele não consegue impedir a reencarnação. Então, o que ele faz? Ele procura fazer com que a própria pessoa, através dos enfrentamentos, dos próprios resgates dela, imagine que a solução seja o suicídio. Por quê?
Se ele não conseguiu impedir a reencarnação, ele vai impedir que ela vá até o término. Então, o processo obsessivo é uma das fisionomias, uma das materializações de graves processos obsessivos. Segundo, a depressão. Não precisaríamos nem ir muito longe para comentarmos de quanto a depressão, a ansiedade, é um mal do século. A depressão poderá até começar por fatores eminentemente do presente, situações problemáticas, difíceis, né? Mas ela invariavelmente, a partir de a manutenção de uma mentalidade negativa, uma mentalidade derrotista, de uma mentalidade de se diminuir, ela atrai um processo obsessivo negativo. Novamente, a obsessão entra como um objetivo e eu não consigo evitar que você reencarne, mas não consigo levar você a você se matar. Eu tento fazer com que você entre naquilo que nós chamamos de um suicídio do presente. Você não morre fisicamente, mas morre interiormente. É como se fosse um suicídio virtual. Ou seja, você destrói as suas possibilidades do presente de progredir, de resgatar o passado ou de gerar o futuro. Esse é o objetivo por trás do processo obsessivo que gera e mantém e intensifica um processo depressivo. Novamente, nós temos um mal do século em que a medicina, as pessoas, os familiares, muitas vezes não percebem que por trás existe um grave processo obsessivo. E, por último, a questão das drogas. Também seria desnecessário comentarmos de que o processo de drogas na sociedade é crescente, afeta jovens, adultos, em todas as faixas, gera um sofrimento enorme para a pessoa, para a família e graves consequências, às vezes, em termos da sociedade. O problema é que, no caso das drogas, nós podemos afirmar 100% dos casos há um processo obsessivo. Mas é um processo obsessivo complexo. É um processo obsessivo que tem 3 áreas, 3 grandes forças atuando. Primeiro, muitas vezes o processo obsessivo, no caso das drogas, ele é uma obsessão que a gente chama de obsessão comportamental. É uma obsessão em função do presente, em função de atitudes na vida presente. Não tem nada a ver, muitas vezes, com o passado, nesta primeira parte. É uma obsessão fruto de o obsessor querer simplesmente utilizar o encarnado como uma fonte de sensação, uma fonte de fluidos ligados a uma determinada droga. Um que ele desencarnou nessa situação, permanece na espiritualidade e precisa de um meio de supridor. Então, o obsessor, ele não vê se a pessoa é branca, preta, a razão, se é desfamiliar, se não é, nada, zero. É apenas um meio, um mecanismo de suprir energias que ele ainda necessita na espiritualidade. Então, é como diz o nosso mentor, né? A pessoa se transforma num caneco, numa piteira, certo? Num fornecedor vivo para a espiritualidade. Então, é uma obsessão que nós denominamos de comportamental. Se aliado a isso, e na maioria das vezes ocorre, existe um processo de débito kármico com algum espírito que queira destruir a pessoa, soma-se os espíritos que têm uma dependência fluídica com espíritos que têm débitos kármicos.
incentivando que o processo de drogas permaneça e aumente. Então, são duas forças atuando em paralelo. E, se somarmos a isso, e muitas vezes ocorre, existe o passado espiritual do espírito ligado já no passado à questão de drogas. Então, é um processo auto-obsessivo do passado da pessoa que se reflete no presente, em função de a pessoa estar muitas vezes enfrentando um problema que, essencialmente, as drogas é a solução de fuga da pessoa, mas que a sociedade, a medicina, a família, os amigos não percebem que a pessoa, o jovem, muitas vezes está sob 3 forças negativas atuando simultaneamente sobre a pessoa. É aquilo que nós chamamos de dependência espiritual. Certo? As outras dependências, a medicina identifica, a dependência física, psíquica, certo? Mas a dependência espiritual, ela está lá e, às vezes, é extremamente profunda. Essa é a razão de por que, muitas vezes, a pessoa equaciona a dependência física, digamos assim, melhora fisicamente falando, mas passa-se alguns meses, semanas, meses, vem a reincidência. Vem a reincidência por quê? Porque a dependência espiritual, que são essas 3 forças que nós acabamos de falar, elas permanecem muitas vezes. Não foram tratadas. Não foram trabalhadas. Então vem novamente a reincidência e volta à dependência física, que é o objetivo. Na realidade, o objetivo final desse processo é aquilo que nós chamamos um suicídio homeopático. A pessoa não se mata, mas ela se mata gota a gota. Ela diminui o tempo de vida física dela, invariavelmente. Mesmo que ela não chegue a um desencarne por uma overdose. Mas certamente, certo, o tempo de vida dela, muitas vezes, diminui em função das consequências naturais das drogas que são usadas. Então, são essas 3 epidemias que elas materializam a ação de uma epidemia invisível, que é a obsessão. E isso, volto, fica claro de por que ela está crescente. Isso são os fatores, digamos assim, principais, mas não só isso. Continuemos para compreendermos, entendermos por que a obsessão é uma epidemia cruel, como diz o nosso amigo Eurípides Bassanufo. A obsessão, o que é? 3 coisas. Primeiro, é um domínio, é um controle, é uma escravidão. Como clarificar isso? O nosso amigo André Luiz tem, dentro da série André Luiz, que começa no Nosso Lar e vai até E a Vida Continua, 13 livros, que vai de 1943 até 1968. Ele tem 2 livros que tratam sobre problemas de obsessão e desobsessão. O primeiro chama-se Desobsessão, que é um livro basicamente de normas, instruções de como fazer a desobsessão dentro das casas espíritas. E o segundo, ele deu o nome de Libertação, que é a exemplificação, a materialização de como a espiritualidade, na espiritualidade, faz
trabalhos de desobsessão. Por que ele não deu, por exemplo, também o nome do livro para Bastidores da Obsessão, certo? Fundamentos da obsessão, aspectos da obsessão, mas colocou o título Libertação, exatamente para demonstrar que todo processo desobsessivo é um processo de libertação. Por quê? Porque a obsessão é uma escravidão. Toda vez que você faz uma desobsessão, você está fazendo a libertação de uma pessoa, do espírito que está na espiritualidade e do encarnado. É uma libertação. Por quê? Porque a obsessão é um domínio. É esse domínio que o obsessor quer manter, quer controlar, quer dirigir, quer levar a pessoa à falência, ao erro, ao sofrimento. Primeiro. Segundo, a obsessão é uma enfermidade espiritual. A obsessão é como se fosse um tumor que tem raízes no presente, às vezes, como por exemplo das drogas, e tem raízes no passado, de débitos ou de vidas passadas problemáticas. É um tumor. Então, toda desobsessão é um ato cirúrgico. Por isso é difícil. Tem todo um trabalho de pré-operatório, operatório e pós-operatório. A reunião de desobsessão é só um instante onde, de certa forma, eu cirurgicamente estou removendo o tumor. Mas houve todo um trabalho antes e depois para exatamente fazer com que o doente não morra. Então, o trabalho de desobsessão é algo seríssimo. É um ato cirúrgico. Por quê? Porque a obsessão é uma enfermidade espiritual. Enfermidade em que sentido? Enfermidade que demonstra deficiências nossas no nosso espírito. Essas deficiências nós chamamos de vaidade, de orgulho, de prepotência, são que se refletem nas nossas convivências, que se refletem em, muitas vezes, inimizades, que levam à obsessão. Mas a obsessão veio lá de trás, desse tipo de comportamento, que são uma enfermidade espiritual. E, por último, a obsessão é uma provação. É um quadro provacional. Normalmente se entende como provação um câncer, uma lepra, uma deficiência física ou mental. A pessoa está num processo provacional. Fica claro, a pessoa que esteja envolvida num processo obsessivo está num claríssimo processo provacional. Às vezes, esse processo provacional na obsessão, ele é expiatório. São os casos extremos nas quais a pessoa nasce, reencarna já sob um processo obsessivo e continua a sua existência, um processo obsessivo. Então, em casos extremos, nós temos um processo obsessivo que é expiatório. Na maioria dos casos, não ocorre isso, graças a Deus. Mas ele é provacional, ou seja, em determinadas faixas de tempo, lacunas de tempo, a pessoa entra em processos obsessivos que têm ligação, na maioria das vezes, com períodos de tempo que, no passado, geraram os processos obsessivos agora, na presente encarnação. Então, é com 30 anos, com 40, com 60, com 20. São as janelas temporais que refletem a momentos no passado, de vidas no passado, que pode ser várias vidas em paralelo, refletindo num mesmo presente. E, às vezes, simultaneamente. Graças a Deus, não é simultaneamente. Na maioria das vezes, os processos obsessivos, quando ocorrem, eles são ligação direta de um passado para um presente, de um outro passado para um outro tempo no presente, e assim sucessivamente. Então, a obsessão
é uma escravidão, é uma enfermidade e é uma provação. Por isso que ela é difícil de ser trabalhada, de ser curada. É uma epidemia que a vacina não é fácil de ser ministrada. Mas, se compreendemos hoje o porquê disso, muitas vezes podemos não estar compreendendo por que está crescente. Por que, usando uma expressão da matemática, a derivada é positiva, ou seja, ela está ascendente, ela está crescente. Ela está crescente porque é um domínio, porque é uma enfermidade, porque é uma provação? Não. Isso é a base. Ela está crescente por 4 fatores. Na realidade, um grande fator, que é a transição planetária. Em função da passagem do planeta para um novo patamar, na realidade, o que está ocorrendo, está havendo um grande movimento espiritual reencarnatório de faixas negativas para a matéria. Portanto, está havendo uma grande ação espiritual negativa nesse presente momento, vindo das esferas inferiores para a matéria, aumentando, intensificando os processos obsessivos, que nós denominamos uma obsessão urbana, que se reflete num alto índice da criminalidade que está ocorrendo. O alto índice de criminalidade tem vários fatores, econômicos, sociais, educacionais, mas tem um que não é observado, que é os processos obsessivos. É a ação espiritual negativa de falanges atuando na sociedade, intensificando a criminalidade. Segundo, há aquilo que chamamos de obsessão familiar. A reencarnação desses espíritos e a ação desses espíritos gera graves conflitos dentro da família, gerando e intensificando já os processos obsessivos karmáticos, certo? Por aquelas razões que nós acabamos de ver. E, por último, aquilo que nós denominamos de observação comportamental, que é, certo, o crescimento da questão de álcool, de drogas, de jogos na sociedade, que é um campo de cultivo de processos obsessivos. Então, são todos fatores que estão atuando em paralelo para que, em cima das nossas enfermidades espirituais, em cima dos processos obsessivos karmáticos, em cima das nossas dificuldades de vidas anteriores, fazem crescer a epidemia dos suicídios, das drogas, das depressões. Fazem efetivamente fazer com que aquilo que o nosso amigo Eurípides Barçanufo denomina de uma epidemia cruel. Mas não é só isso. Essa espiritualidade que nós acabamos de falar, elas têm estratégias. Não imagine que o obsessor, por ser um espírito problemático, difícil, é um espírito burro, é um espírito sem tirocínio. Existem estratégias, meu amigo. E tem 4 grandes estratégias. Cada uma delas vem de um mentor. Não temos tempo para explicar. Tem o cultivo de auto-obsessões, incremento de obsessões espirituais sutis, existência de obsessões intermitentes e estabelecimentos de obsessões pacíficas. É do nosso amigo Carneiro de Campos, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e Humberto de Campos. Vamos por último, já que o nosso tempo está correndo, estabelecimento de obsessões pacíficas.
Pô, mas tem obsessão que é pacífica? É. O nosso amigo Humberto de Campos, num dos seus livros, destaca essa questão. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, normalmente se entende que como provação, e nós falamos que a obsessão é um caso provacional, gera sofrimento, lágrimas, dores, descontroles, é verdade. Mas em muitos casos a estratégia é desfende. Eu não faço você chorar, eu não faço você ter nenhum tipo de problema, eu não faço nada, cara, nada, zero. Eu só faço você não fazer nada. Você entra e sai da encarnação zerado. O objetivo da encarnação era você adquirir experiência, adquirir mérito, trabalhar, mudar. Se você não conseguiu, deu no mesmo. Eu não impedi que você reencarne, eu não impedi que você foi para o suicídio, eu não impedi que você foi para uma depressão, eu não impedi que você foi para as drogas, nada, não fiz nada disso. Eu só não fiz fazer com que você fizesse alguma coisa. Zerado. É a obsessão pacífica. Tomemos cuidado. É uma obsessão doce. É uma obsessão doce. Tem obsessões intermitentes, como diz o nosso amigo Filomeno de Miranda. É estratégia. Tem aquelas obsessões que duram 5, 10 anos ou mais, ininterruptamente. Mas essas, muitas vezes, fica claramente patente, a pessoa está sob processo obsessivo. Então, o que eu faço? Eu faço ela se entrar e sair. Entrar e sair. É as obsessões intermitentes. A pessoa vai, melhora. Quando ela melhora, ela imagina que o tumor foi retirado, mas não foi. É a dor de dente que eu dei um analgésico. Passado energético, a dor de volta. Tem as obsessões, que é o nosso amigo André Luiz, que nos fala, obsessões sutis. Não é aquela obsessão que todo mundo vê. Nossa, o camarada está obsedado, o camarada está terrível, todo mundo ora, vê, reza. Tem aquelas obsessões que os próprios familiares não identificam. Em que a pessoa não é um obsediado, é um meio obsediado. É uma janela, é uma situação onde ela vai paulatinamente, certo? Se afundando. Um processo obsessivo começa, um processo depressivo, em muitas situações, começa com processos espirituais sutis. A pessoa nem percebe que ela paulatinamente vai se afundando. E, por último, que é as mais difíceis de estratégia, é o cultivo, por parte da espiritualidade negativa, das nossas próprias auto-obsessões. E por que elas mais difíceis? Porque todas as outras obsessões são de fora para dentro, se a gente pudesse dizer assim. Mas aquela que vem de dentro para fora, essa é mais difícil. Como é que a espiritualidade vai levar o que está dentro de você para fora? Então, são todos esses fatores, razões, motivos de por que a obsessão é uma epidemia. E olha que não estamos falando de processos obsessivos complexos, como implantes perispirituais, enfermidades virtuais, obsessão de encarnado para encarnado, que são questões à parte. Bem, o que fazer? Levaríamos mais 30 minutos para dizer, talvez, para cada uma desses fatores que nós falamos, o que fazer. Como sintetizar? Todas as orientações da espiritualidade nos indicam duas coisas. É necessário orar e trabalhar. Como diz o nosso amigo Manuel Filomeno Miranda, apoie-se na oração e no trabalho. A paisagem mental de qualquer ser não conseguirá ser destruída pela obsessão se houver a prece e o trabalho. Nós acrescentaríamos mais uma. É necessário sorrir, orar e trabalhar.
Sorrir não é mostrar os dentes. Sorrir é confiar na bondade, na misericórdia, na proteção, na ajuda espiritual. Isso é sorrir. Orar não é se ajoelhar. Orar é compartilhar. Não imagine que você vai conseguir superar as suas dores, enfermidades, processos obsessivos sozinho. Você não vai conseguir. É necessário compartilhar. Compartilhar com Cristo, com o plano espiritual, com o seu mentor, as suas dores, dúvidas, interrogações, caminhos. É necessário orar. Orar é compartilhar. E por último é trabalhar. Não é o trabalho material também. Não é o trabalho apenas fraternal, o trabalho de ajuda ao outro. É o trabalho de você se melhorar, nós nos melhorarmos. Sorrir é confiar. Orar é compartilhar. Trabalhar é renovar. Um grande abraço a todos. Vocês vão receber todo esse trabalho em vídeo. Todas as transparências, e muitas nós não apresentamos, vão receber um texto muito mais completo do que aquilo que nós falamos. E certamente nós nos vemos no futuro. Um grande abraço a todos.